Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Minhas contas, saco o dinheiro, confiro o meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Com o Banrisul você clica e simplifica e assim a gente começa o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 24 de setembro, virando o jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook. facebook.com/RDCTV Digital. No YouTube você também acompanha a programação ao vivo no RDC TV Digital. No site, para você acompanhar a programação da RDC TV e também as notícias atualizadas. No Instagram, os bastidores da RDC TV. No Twitter, informações e live também dos programas. Ou pelo nosso WhatsApp para você participar no 519-9933-9894. Virando o jogo desta terça-feira, tem a honra de receber aqui para participar conosco Bruno Flores, Pedro Oliveira e também Otávio Hoffmann para falarmos muito sobre a dupla Grenal, sobre o futebol, né, Brasil, mundo afora. Claro, todos os detalhes, as informações aqui na RDC TV. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Primeiramente, né, pedir desculpa aos telespectadores e também a vocês que hoje, né, não me encontro 100% das minhas condições físicas, mas estarei bem porque a primavera é assim, né? Começou no sábado, mas já destrói o homem rapidamente, né? A primavera. Não há nariz que aguente, né? Não há nariz que aguente, não há nada que aguente. Mas você fica na nossa companhia e certamente nós estaremos melhores. Assim como o Inter, né? Aparentemente parece que depois da queda da Copa do Brasil, né? Da perda do título, vai se recuperando aos poucos, pelo menos, né, nos bastidores. Ontem comprou os direitos no Nonato, que era uma coisa que o torcedor do Inter estava ansioso, e hoje renovou o contrato do Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Internacional, que eu já vou ser sincero com vocês aqui no começo do programa. Não sei se é uma boa notícia. Não sei se vocês acham que é uma boa notícia, porque o que o Rodrigo Caetano fez de bom? Não, eu acho que ele fez coisas boas. Acho que é indiferente só. Hoje o Rodrigo Caetano, sem o Rodrigo Caetano e com o Rodrigo Caetano, não faz muita diferença, até porque ele não tem autonomia suficiente para mandar ou desmandar no futebol do Inter, né? Tudo passa principalmente pelo Roberto Melo. Ele tem o aval do presidente Marcelo Medeiros, mas eu acho que sem o Rodrigo Caetano, se fosse outra pessoa ali, acho que se fosse, sei lá, o Newton Drummond, o Chumbinho, se fosse qualquer outro, não iria mudar muito, sinceramente, porque o vestiário é com o Odair e eu gosto do Rodrigo Caetano, acho ele um excelente profissional, mas ele é meio que diferente, ele não faz nada. Então... eu vejo assim essa questão do Rodrigo Caetano como... O que adianta você ter um cara como o Rodrigo Caetano se ele não pode fazer aquilo que a gente espera do Rodrigo Caetano? Mas é que o problema deixa de ser o Rodrigo Caetano, né? Exato. Que é um cara que, dizem, né, quando chegou, ajudou no vestiário do Inter, ajudou na situação de Nico Lopes, ajudou na vinda do Guerreiro, porque já tinha trabalhado com o peruano no Flamengo, mas se ele não tem autonomia suficiente para trazer, de repente, jogadores que ele acha melhor, para negociar, enfim, o problema não é ele. Poderia ser outro diretor de futebol que encontraria a mesma resistência. Mas, por outro lado, se o Inter entende que ele tem que continuar, a melhor coisa a se fazer é renovar agora, já pensando no ano que vem. Porque aí ele já começa a trabalhar o time do Inter para 2020. Né? E é uma disputa que certamente seria muito grande, né? O Internacional ter que disputar com outras equipes o Rodrigo Caetano. Porque a qualidade dele como diretor executivo, ela é incontestável. Eu não sei, e aí é a minha dúvida, se o Inter dá toda a liberdade que o Rodrigo Caetano mereceria. Pois é. Porque eu quero saber se vai ter essa liberdade com dinheiro agora também. Mas porque assim, onde? Né? Porque assim, o Inter veio da Série B e tal, mas assim, eu acho, e eu até não estive aqui no Virando o Jogo, especialmente depois do jogo da Copa do Brasil, mas eu estava até acompanhando algumas coisas assim, e eu tenho uma opinião de que o Inter poderia ter feito mais quando foi
para a Série B e que esse discurso hoje está bem ultrapassado já, a não ser a condição financeira, que essa efetivamente se impõe. E ela se impôs nesse ano de 2019 também. Mas o Inter conseguiu acumular algum dinheiro aí, chegando em quartas de final de Libertadores, chegando em final de Copa do Brasil, mesmo não sendo campeão. Claro que perdeu 30 e poucos milhões lá por não ser o campeão, mas conseguiu acumular, deve acumular um montante considerável aí, conforme a classificação do Campeonato Brasileiro, se conseguir manter o nível de performance, e isso deve dar um caixa para o Inter para o ano de 2020, melhor do que tinha em 2019. O grande problema é como é que vai aplicar isso, porque o retrospecto que o Inter tem de 2019, pelo menos na minha opinião, não é de uma boa aplicação do caixa, se a gente pensar no posicionamento e investimento de mercado, porque tinha 4 milhões, vamos dizer assim, para investir em 2019. Pegou 3 milhões e investiu em Parede e Trellis. Eu não sei se foi o melhor investimento num posicionamento de mercado. Talvez com o Parede, sim, porque é um jogador que ainda vai ficar mais tempo no clube. Vai ter mais tempo para, quem sabe, mostrar mais. E eu até sou um cara que é um dos poucos, talvez, que se agradem com o futebol do Parede. Acho que eu também. eu acho ele um jogador bem interessante, assim, que tem muita coisa a evoluir e que é relativamente novo. Diferente do Trellis, que pra mim não sei se pode apresentar tanto mais do que já apresentou. E nem joga, exatamente. O Trellis já tá descartado, então, O Neilton é um cara que vai na mesma linha do Parede, pelo menos eu acho. O Inter deu 1,5 milhão para ter o Trellis no banco durante todo o ano. E muitas vezes não tem no banco. Nem no banco. Então, assim, ok, não tinha dinheiro, Mas esse processo... quando pegou o dinheiro, me parece que não soube utilizar. Mas esse processo também do aproveitamento dos atletas. O Trellis, eu acho que a gente pode concordar aqui de maneira unânime que não tinha como aproveitar mesmo, né? Mas, por exemplo, o Parede, o Neilton. Tudo bem, a gente sabe que tudo, na grande maioria da condição das vezes, passa pela visão do treinador. É o treinador que tem que decidir. Mas o departamento de futebol também não faz parte desse processo, não é de convencimento do treinador, mas de conversa com o treinador. E aí, se a gente concorda com isso, não é também parte do processo do trabalho do Rodrigo Caetano? Olha, eu acho que muitas vezes é mais do departamento de futebol para o treinador do que o contrário. Então, não tem como a gente concordar que é uma boa renovação o Rodrigo Caetano? Eu acho que sim ainda. Eu ainda acho que sim. Se tem problemas... Eu não acredito que ele seja o grande problema. Mas é que se a direção está de acordo com o que ele vem fazendo, a direção nunca vai enxergar ele como um problema que possa estar Eu acho que a pergunta que fica é o que ele está fazendo, né? Pelo menos para mim. Eu acho que para essas contratações, assim, que nem Paulo Guerreiro, ele foi fundamental. Eu não tenho dúvidas disso. Sim. Porque ele trabalhou com o jogador que ele conhece. O Rodrigo Caetano não pode viver, ele nunca vai viver disso, porque ele é um grande diretor exatamente. Para mim é exatamente isso. Ele não pode ser esporádico. Mas a contratação do Rodrigo Caetano e a manutenção de um cara desse quilate no departamento de futebol, ela não pode ser para operações pontuais. Precisa ir no sorteio da CBF. Manda o Rodrigo Caetano. Sim, exato. Precisa... É que hoje me parece que o Rodrigo Caetano serve para isso. A gente precisa blindar alguém, o Guerreiro lá teve a coletiva do o Guerreiro, quando ele foi suspenso, sim, ele teve a coletiva, quem foi falar? Foi o Rodrigo Caetano. A gente precisa blindar os dirigentes. Bota o Rodrigo Caetano lá. Parece ser mais um cara que, se for ele ou se não for ele, se for qualquer outro, ele, como eu citei o Chumbinho, se fosse o Pelaipe na figura do Grêmio, não vai mudar, entendeu? Porque ele parece ser só mais um ali. Se fosse outro, poderia blindar do mesmo jeito, ajudou no Guerreiro, tranquilo, isso eu concordo. Mas é um cara, é esporádica a atuação dele, então... O que eu acho que o Inter, se tratando de contratações para o ano que vem, tem que rever um pouco da sua filosofia, porque trazer jogadores medianos, e se você tem pouco dinheiro, principalmente... e deixando de aproveitar as categorias de base, por exemplo, é um grande equívoco. O Inter tinha jogadores nas categorias de base que acabou emprestando. O Richard saiu, era um jogador que eu acompanhei alguns jogos da base ano passado, era um jogador que eu achava promissor demais, mas é um jogador que sai. Mas é que não é um jogador que saiu, tá? Isso aí... foi emprestado. Mas ele vai voltar. Então ele não iria jogar com esse time do Inter, então tu deixa ele sair para jogar... Porque era até de uma geração mais nova do que dos caras que estão aí.
E olha como é que foi aproveitado o Sarrafiori. O Sarrafiori jogou e hoje não Mas é justamente, eu acho que esses jogadores que você tem como promissor, eles acabam sendo excluídos das disputas, de ter uma sequência de jogos em detrimento de alguns outros que vêm e não dão resposta também, sabe? E aí o Neilton, o Odair falou na coletiva, o Neilton teve agora o segundo jogo onde ele atuou centralizado, então de repente vai ter uma sequência. Tá, mas e o que ele estava fazendo esse tempo todo com um monte de gente dizendo que, olha, o Neilton joga melhor centralizado. Por que não jogou o último ano inteiro no Vitória? Sim. Isso é a parte do treinador. Mas quando o jogador vem, ele tem que vir para uma determinada função. Então o Inter tem que trabalhar, não sei, mais em conjunto para que as contratações que vierem sejam boas efetivamente, ajudem para você não ter o Trellis no banco de reservas esse tempo todo e brecar um centroavante da base que pode não dar resultado, mas é um jogador que está aqui, é um ativo do clube, e um clube que precisa negociar jogadores também. Isso não é responsabilidade do Rodrigo Caetano? Eu acho que é um pouco também. Essa é a minha dúvida. É se nessa renovação do Rodrigo Caetano, e por que eu faço, não é uma crítica, mas é essas ponderações, é porque eu acredito muito no potencial do Rodrigo Caetano. Sim, não tem demonstrações, não tem clubes do futebol brasileiro que tenham o Rodrigo Caetano, um cara desse naipe, né, para trabalhar no clube. Então eu espero que essas mudanças aí possam realmente acontecer a partir de agora, que ele tenha mais liberdade, que ele tenha mais tranquilidade para trabalhar, que dê a ele mais fluxo de caixa. A crítica não é ao ter o carro, é como utilizar o carro. Exato. É como tu saber utilizar o bem que tu tem. Se tu tem o melhor bem possível, que é o Rodrigo Caetano, o Inter tem que primeiro se valorizar por isso. E como é que se valoriza? Dando a ele liberdade para trabalhar no mercado. E por que eu falei sobre não pode viver de uma história? Rodrigo Caetano vive do Paulo Guerreiro no Internacional? Talvez. Da recuperação do Nico? Também. São duas coisas. Já é melhor, por exemplo, que o Roberto Melo, que viveu a vida inteira e ainda vive da contratação do Arangues. Que foi ele que encontrou o Arangues, foi ele que descobriu o Arangues. E aí depois? E depois? Fez o quê? Né? Eu sou um profissional também. Se eu não der a resposta melhor no outro dia, né, eu vou viver da sombra do que eu já fiz? Não dá. Não tem como fazer. Ninguém se sustenta com essa situação. Acho que o mesmo vale para o Odair agora. Eu acho o Odair um bom treinador. Volto a dizer, acho que ele não tem que sair. Mas a partir de agora ele tem que passar a avançar da sombra do que ele já viveu. E esse jogo contra o Flamengo é essa ponta. Especialmente porque ele fechou os portões hoje de novo e não há nenhum anúncio de que ele possa fazer trocas no time. Eu acho que a partir de agora ele tem que fazer isso, na minha visão. Ele tem que começar a melhorar essa equipe do Internacional, pensando até no ano que vem já, né? É que é o momento, o Inter acabaram as competições de mata-mata e não tá tudo errado, aquela história, né? Se ganha não tá tudo certo, se perde não tá tudo errado, mas ficou bem evidente que algumas mudanças têm que acontecer. Visto que se você no segundo tempo de uma partida no intervalo põe um meio campista na lateral direita, é porque o lateral direito, falta alguma coisa nesse lateral direito. Se você tira o lateral esquerdo no decorrer do jogo para puxar o meio campista para a lateral esquerda, é sinal que tem um problema na lateral esquerda também. Está na hora de experimentar, e é experimentar no Campeonato Brasileiro, quanto pode. O Nonato tem que começar a jogar mais, adquirir os direitos agora, bom, põe mais para jogar, dá uma sequência de titular. O Nonato, nos últimos jogos com as reservas, demonstrou uma capacidade muito boa jogando um pouco mais à frente, contra o São Paulo principalmente, onde o Inter consegue dominar um pouco mais São Paulo quando o Bruno Silva é recuado e o Nonato é adiantado. E o Patrick vem jogando mal nos últimos dois jogos, então acho que a primeira mudança deveria partir daí. E mudança de comportamento também do Inter. Acabou aquela coisa só reativa e não sei o quê. Vou tentar mudar. O ano que vem tá aí. Tentar mudar, tem um turno inteiro pela frente. E é um campeonato que eu, honestamente, acho que ele não acabou. Não acho acabou. Que tá longe de acabar. Outras equipes podem galgar. O segundo turno parece que vai ser bem interessante. interessante. Se tu ganha do Flamengo, tu fica a 6 pontos do Flamengo. Se tu ganha do Flamengo. Mas tu acha que o Inter tem condições de ganhar do Flamengo Não, mas hoje? é que tá, tudo bem. Aí é uma outra discussão, mas eu dei esse argumento para provar de que Sim, claro, são 6 claro. pontos. 6 pontos é Mas pelo que o Inter faz hoje,
Ele te dá alguma garantia de que possa vencer o Flamengo fora de Eu casa? acho que possa vencer, mas eu acho que possa tirar pontos do Flamengo lá. Acho muito difícil se reproduzir o comportamento dos últimos jogos. E o Flamengo também reproduziu seu comportamento dos últimos jogos. O Flamengo vem de 7 vitórias consecutivas, se não me engano. Acho muito difícil. Mas o que o Inter conseguiria fazer em tão pouco tempo para trocar esse patamar? Acho que não tem como também, né? Tem algumas coisas que são Curto prazo, de uma imutáveis. hora para outra é muito difícil, né? Tem que adquirir a confiança. E a confiança vem depois que tu ganha da Chapecoense, num jogo onde tu sabe, tu tem a consciência de que tu não teve um bom jogo, mas mesmo assim tu consegue sair com a vitória, e os 3 pontos do jogo contra a Chapecoense são os mesmos 3 pontos do jogo contra o Flamengo. Então, a confiança, e isso vai se adquirindo com o tempo. É óbvio que, até, se não me engano, o Guerreiro falou que os jogadores sabiam que o Inter não iria ter o melhor rendimento do mundo contra a Chapecoense, de que a vitória iria demorar, o jogo iria demorar até conseguir fluir de certa forma. Não precisava só ter sido tão ruim, né? Mas saiu com a vitória, né? Saiu com os 3 pontos. E no Campeonato Brasileiro não importa se tu joga bem ou se tu joga mal. O que importa são os 3 pontos. Óbvio que se tu jogar bem, vai estar mais perto da vitória do que se tu jogar mal. Claro. Mas os 3 pontos, se tu joga mal e faz um gol, ou se tu joga bem e faz 5 gols, são os mesmos. Não, nesse quesito com certeza. Eu penso pro futuro, né? Porque se jogar o que jogou contra a Chapecoense diante do Flamengo, não vai conseguir vencer. Eu acho que são circunstâncias diferentes. O Inter não iria jogar até do mesmo jeito que jogou contra a Chapecoense. Mas eu contra esperava, o por Flamengo. exemplo, que o Inter não jogasse do mesmo jeito que jogou contra o Atlético fora de casa na final da Copa do Brasil. Jogou até pior. Mas tu achava o Inter ir pra cima do Atlético? Não, eu esperava que o Inter mudasse, que é o que a gente está esperando agora também. Mas o Odair nunca E não fez mudou? isso. Ele nunca fez isso. Mas então por que eu vou acreditar que ele vai mudar agora contra o Flamengo fora de casa? Mas é que o jogo contra o Flamengo é justamente um jogo onde o Inter pode usar daquele jeito que joga e que melhor joga, que é um time reativo. Tá, mas então não vai mudar. Não vai mudar, mas isso é fato, que não vai mudar agora, não vai mudar. Talvez Pois se é, tu parar mas será e que isso aí pensar- vai ser suficiente na semana que vem, quando o Inter tem jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras? Mas Palmeiras não vai atacar o Inter em Porto Alegre? Há uma semana atrás a gente falava de que o Inter tinha uma grande força no Beira-Rio, onde o Beira-Rio era um fator para o Inter decidir os jogos. Mas já se provou que não é suficiente. Não foi suficiente na final da Copa do Brasil, mas... E contra o Flamengo também não foi? Por que num jogo de Campeonato Brasileiro não pode ser suficiente? Se foi suficiente contra o Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo. Por que não pode ser suficiente? Se há uma semana atrás não estava tudo errado, e agora também não... Se há uma semana atrás não estava tudo certo, como tu falou. Se uma semana atrás não estava tudo certo, por que agora está tudo errado? O Inter perdeu, mas é do jogo perder. Perde. Mas tu acha tão normal assim perder daquele jeito? Eu posso ir por uma transmissão pela RDC, tu pela Rádio Grenal, tu pode fazer uma transmissão melhor que a minha, é do jogo. Eu posso estar num dia ruim. Eu não acho que... Mas eu tu acho acha que é um dia atrasada. ruim, então? Mas o que eu acho só é que não foi só um dia ruim, esse é o ponto. Eu acho que culminou em vários dias ruins, os né? problemas que o Inter vinha tendo, mas que estava conseguindo levar com esses problemas mesmo. Você pode ganhar com um time cheio de defeitos. O Atlético Paranaense não é um time perfeito também, é um time que apresentava falhas, entendeu? Então é possível ser campeão no mata-mata apresentando defeitos e jogando eventualmente mal também, mas conseguindo conquistar resultados. Só que no Campeonato Brasileiro, que agora tem um turno todo pela frente praticamente, foi só uma rodada, você não vai conseguir, cheio de defeitos, chegar lá na frente e ficar em segundo, em terceiro, eventualmente com o título do campeonato. Você tem que ter uma regularidade maior. E o Inter não... Nos últimos jogos, o Inter não tem rendido tanto assim. O Inter com todos esses problemas, foi 3º lugar no Brasileirão no ano passado. Um time muito pior do que o time que é hoje. Mais na ponta dos cascos do que agora. Mas então por que justamente na ponta dos cascos tu não pode chegar no Brasileirão? Porque eu não sei se o Inter pior consegue que chegar na chegou. ponta dos cascos esse ano de novo com esse mesmo time. É que o problema Porque o time é praticamente o mesmo do ano passado. Não, e animicamente, no ano passado, o Inter tinha o Campeonato Brasileiro. Isso também. Então vencia ou perdia, era aquela competição. A partir de agora, o Internacional tem 2 baques para jogar o Brasileirão. O Inter só está disputando o Campeonato Brasileiro puro porque teve 2 baques. Né? Foi um baque contra... Se ganhasse a Copa do Brasil, Exato. podia fazer qualquer resultado no Beira-Rio, fora que o torcedor... Não, e mais, tu tem que jogar um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, que nem o Otávio disse que falta, com a derrota da Copa do Brasil no lombo. Não é tão fácil assim, né? É mais fácil tu jogar um segundo turno de Campeonato Brasileiro sabendo que só tem o Campeonato Brasileiro para chegar
e que se tu não for campeão é uma condição do campeonato, faz parte, tu pode perder o campeonato porque ele é de regularidade e tu não tem um elenco tão bom para essa regularidade. Mas agora o Inter carrega a derrota da Copa do Brasil na final para o Atlético Paranaense, uma eliminação para o Flamengo dentro da Libertadores da América. A gente sabe como foi, o Inter não jogou bem nenhum dos dois jogos, né? E mais, em casa... E eu ainda acho que é mais aceitável a do Flamengo do que a... Até mais pelo Flamengo do que pelo Atlético. Claro, não, porque contra o Atlético Paranaense o Internacional não jogou, né? Essa é a diferença. O Internacional não jogou contra o Atlético E Paranaense. aí, de certa forma, a gente fica até curioso para ver como é que vai ser o comportamento do Inter amanhã contra o Flamengo, porque contra a Chapecoense a gente já tinha, né, uma expectativa baixa em função da derrota na Copa do Brasil. Agora, contra o Flamengo, bom, já é uma semana depois, já tem que levantar a cabeça e retomar algumas coisas. Se o Inter continuar abaixo novamente, animicamente desorganizado em alguns momentos do jogo, enfim, com tantos defeitos, é um sinal de alerta que tem que ser ligado. Pode até perder para o Flamengo, seria um resultado totalmente normal, perder no Maracanã lotado para o Flamengo que vem jogando tanta bola assim, mas perder jogando bem, jogando melhor que jogou na Libertadores lá, por exemplo. É uma resposta, pelo menos, para o torcedor do Inter que está na expectativa. Tem que resistir mais do que naquele jogo da Libertadores lá, por exemplo. Essa é uma questão que vai ficar para o futuro do Internacional aí, a partir de agora. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari e na volta a gente fala um pouco do Grêmio e, claro, mais futebol aqui no Virando o Jogo. Passe no Zafari também para você cozinhar bem, né? No Zafari você cozinha bem, tem todas as possibilidades também passando no Zafari. Senhores, na contrapartida de tudo isso, na maré dessa situação, né, andando na maré contrária, o Grêmio parece que se reencontra no momento mais importante da temporada, né? Estamos chegando aí a uma semana da Libertadores da América. Na próxima quarta-feira o Grêmio encara o Flamengo pela Libertadores. E parece que tudo conspira positivamente, né? O Grêmio voltou a jogar bem, o Grêmio vence e mais do que vence, né? Ainda tem boas notícias no departamento médico, né? O Maicon, por exemplo, é uma novidade positiva, pelo menos na minha visão. Titular ou não, pelo menos é o capitão do time, ou era um dos capitães da equipe do Grêmio, já é significativo para o tricolor, né? É engraçado como as marés podem ser diferentes para duas equipes que vivem tão perto uma da outra. Eu acho que eu não estou tão otimista assim para o Maicon jogar até contra o Flamengo, justamente porque ontem, em uma coletiva, o presidente do Grêmio, Romildo, ele citou, quando foi perguntado sobre alguns jogadores que iam se recuperar, não foi perguntado especificamente sobre o Maicon, e sim sobre o Jean-Pierre, se ele achava que Jean-Pierre e Jeromel iriam voltar para esse jogo contra o Flamengo, no jogo de ida. E ele falou que iria torcer para todos os jogadores estarem em boas condições. E ele citou primeiro o Jeromel, depois o Jean-Pierre e por último citou o Maicon. Sendo que quando ele não foi perguntado sobre o Maicon, isso é uma coisa que pelo menos eu senti no presidente e até com a experiência a gente acaba, né, adquirindo isso, de sentir na pessoa que está entrevistando como é que ela está otimista ou não, por mais que ela fale alguma coisa. E ele falar do Maicon, quando não foi perguntado do Maicon, me fez ter um pé atrás, assim, olha, eu acho que o Maicon não vai estar pronto para esse jogo contra o Flamengo. Eu não sei se o Maicon é tão importante quanto o Jeromel nesse momento. Para mim essa é a maior questão, né? Apesar da boa notícia do Maicon, e ele teve à disposição contra o Santos já, eu até imagino que ele comece o jogo contra o Avaí, porque tendo em vista a condição do adversário e o fato de o Grêmio jogar em casa, mas o Renato tem que decidir entre Michel e Maicon para o jogo contra o Flamengo. Acho que o departamento médico ainda tem más notícias para o Renato, especialmente situações do Jeromel, do Jean-Pierre. Jean-Pierre muito dificilmente, a não ser que tenha uma evolução muito fora da curva, ele não participa do segundo jogo, nem do primeiro, nem do segundo. Não, o primeiro já já descartado totalmente. Mas de quem, perdão? O Jean-Pierre.
A não ser que tenha uma evolução muito fora da curva, ele não participa, ele vai participar do segundo, então basicamente fora dos 2 jogos. Tem a condição do Leonardo, que aí é uma infelicidade, porque é uma lesão de ruptura de ligamento, né? Não é uma condição de preparação física, vamos dizer assim. O problema do Jean-Pierre ainda é um problema muscular, assim como do Jeromel. O Jeromel, o Grêmio tem pouca esperança que ele participe do primeiro jogo. Aí para o segundo tem 20 dias a mais, mas hoje o Grêmio está priorizando uma recuperação mais segura do que mais rápida do Jeromel. Então, claro, tem a boa fase do David Braz também, que dá um respaldo para preparar melhor o Jeromel, mas eu acho que ainda assim a liderança do Jeromel Ontem ela é inigualável assim, dentro do elenco, para condição de um jogo contra o Flamengo, que é o melhor ataque do Brasil, por melhor zagueiro que o David Braz seja, mais líder que seja, ele não é o Jeromel. Então, isso aí para mim é fundamental e essas notícias ainda superam a presença ou não do Maicon, ou a possibilidade de uma presença do Maicon. Ontem o Lua falou na coletiva dele, depois do treino do Grêmio, de que algo que o Grêmio sempre falou bem e sempre se vanglorizou era de que sempre teve um grupo, além de ter 11 jogadores. E a gente sempre fala de que o Inter é o que tem os 11 jogadores e o Grêmio tem um grupo. Então, mais uma vez, na Libertadores de 2017 foi assim, o Grêmio tinha jogadores como Cícero, como Jael, que entraram e decidiram, principalmente contra o Lanús no primeiro jogo. Então, mais uma vez, o Grêmio vai ter que se fazer de ter um bom grupo, ao contrário de ter 11 jogadores bons. E eu acho que, de fato, o Grêmio tem um bom grupo, porque eu não vejo tanta discrepância entre Michel e Maicon. Eu acho até que, pro jeito que o Grêmio joga, do jeito que o Grêmio vai jogar contra o Flamengo, o Michel é um jogador que agrega mais do que o Maicon, porque o Maicon já está final de carreira. Eu acho que até que o Maicon podia ser reserva, do mesmo jeito que o D'Alessandro vem sendo no Inter, joga alguns jogos em casa, assimila isso de que ele não é mais o mesmo jogador. O Jeromel não é o David Braz não é o Jeromel, mas mesmo assim é um cara que pode ser eu não digo um personagem principal, mas ele pode ser um coadjuvante, porque o Kahneman vai ser o personagem principal nessa zaga, então ele pode ajudar o time. O que mais me preocupa são as laterais do Grêmio, como que não vai ter o Léo Gomes, vai ter que jogar com o Galhardo ou até com o Léo Moura. São 2 jogadores, o Léo Moura é um jogador de mais idade, o Galhardo é extremamente limitado, e a gente viu isso agora contra o Santos. Teve um lance que eu não me recordo exatamente qual era o lance, mas de que o jogador do Santos chutou, a bola sobrou para o Galhardo, era só ele dar um balão e tirar, e ele conseguiu furar o balão. Paulo Vitor espalma, ele vai dar o balão, erra, e o Sotel do campo quase faz o gol. O Paulo Vitor defende. Se fosse um time como o Flamengo, ou se fosse um jogador mais tecnicamente melhor ali, seria 1-0 para o Santos, que muda totalmente o jeito do jogo e naquela altura. E isso aconteceu quando o jogo ainda estava 0-0, quando o Grêmio não tinha uma vantagem. Então, eu não vejo esse problema em não ter o Maicon, não ter o Jeromel, mas sim em não ter o Léo Gomes. Porque é um jogo. Não por o Léo Gomes ser um baita jogador, mas sim porque não tem outro jogador. Nem a altura do Léo Gomes. Enquanto o Bruno passava esse boletim do departamento médico do Grêmio, eu vinha pensando nisso. O que mais preocupa, na minha opinião, é justamente a posição de não ter uma solução. Que é o Leonardo Gomes, que não volta a jogar esse ano, então não tem o que fazer. Eu acho que o Jeromel é um jogador insubstituível, por ser o capitão do time, por ser um dos melhores zagueiros do Brasil anos a fio. Mas acho que o David Braz, a gente tem no Grêmio, o Grêmio tem hoje um zagueiro que dá conta do recado, né? Que engrossa quando tem que engrossar. Talvez não é técnico como o Jeromel, mas é um jogador que engrossa lá atrás quando tem que engrossar, junto com o Kahneman, mas é um jogador que agrega mais na bola parada ofensiva do que o Jeromel, inclusive. O David Braz já fez gol, sim? Já fez gol, inclusive, então eu acho que esse é um ponto positivo. O Maicon, eu acho que gostaria que ele estivesse à disposição, mas não que ele fosse titular. Se isso fosse assim, se o Maicon estiver bem, ele vai jogar e o Michel vai ser banco, eu preferia que o Maicon ficasse uns 2 dias a mais no departamento médico, porque eu acho que o Grêmio endireitou com o Michel e o Matheus Henrique, por dar mais liberdade para o Matheus Henrique, porque o time do Flamengo, aí pensando no Flamengo, é óbvio, é um time muito mais perigoso, é um time que flutua muito ali, né? A gente vai usar que temos entre as linhas da defesa do Grêmio, e que o Michel, resguardando um pouco mais de posição, tem mais vigor físico, vai conseguir dar conta do recado melhor.
E o Jean-Pierre pelo Luan, a torcida do Grêmio que tem que esperar é um Luan mais focado do que nunca, consiga dar conta do recado ali, porque o Jean-Pierre vinha numa crescente muito boa, né? E vai fazer falta. O Cláudio Duarte, colega da Rádio Bandeirante, ele sempre fala da época de treinador dele, de quando tinha um jogador assim como o D'Alessandro, como o Maicon, que tu não pode simplesmente tirar eles do time, tu chega no médico e fala, engessa aquele cara ali, porque eu não tenho como tirar, então vamos... E ele fez isso uma vez com o Carpegiani, que ele tinha que tirar o Carpegiani do time, chegou no médico e falou, engessa a perna dele e bota ele no departamento médico. É o que o Renato vai fazer com o Maicon. Tu não pode tirar o Maicon assim. Então, eu acho que o Maicon já teve uma atitude de dizer que não podia jogar, né? Não sei se ele vai voltar. Pois é, e o Maicon, na minha opinião, eu vou mais ou menos, como o Pedro falou ali na comparação com o D'Alessandro, que pra mim é um jogador que mesmo quando estiver bem, ele tem que jogar de acordo com o adversário que o Grêmio for enfrentar. Sim. Um time onde o Grêmio vai propor o jogo em casa, fora um Palmeiras, por exemplo, o Maicon pode jogar com o Matheus Henrique, porque é um jogador que vai conseguir dar a dinâmica no meio de campo que o Grêmio precisa. Agora, contra o Flamengo, talvez seja o melhor Michel. Então, acho que para o resto desse ano, o ideal seria que eles revezassem mesmo. Contra o Avaí, contra o Avaí pode jogar o Maicon, pode jogar o Matheus Henrique tranquilamente. E pode jogar o Galhardo apoiando bastante, que é a principal característica dele, na minha opinião, que é onde ele demonstra um pouco de qualidade, é no cruzamento, tem a bola parada, enfim. Agora, contra o Flamengo, joga o Michel ali resguardando um pouco mais, dá liberdade do Matheus Henrique, segura um pouco o Galhardo. E seja o que Deus quiser com o Galhardo. Né? E torce para que ele esteja num dia iluminado. Porque, por exemplo, o Galhardo foi bem contra o Cruzeiro fora de casa, né? Mas o Grêmio não foi atacado. Mas apoiou bastante. Apoiou bastante. Que o forte dele é justamente apoiar, né? Então, no momento que o Grêmio tá só indo jogando no ataque, ele não tem esse problema. Nessa questão que o Otávio chegou, né? Falando sobre os problemas e as construções que o Grêmio tem que fazer, eu não sei se vocês concordam, mas aí é a grande mudança do time do Grêmio, né? Porque Michel e Matheus Henrique, no lugar de Maicon e Matheus Henrique, há uma grande mudança tática do time do Grêmio ali, né? Porque um jogador tem uma característica e outro tem outra. Até aí eu acho que é uma condição natural, não tem muito o que fugir. Sim. Na lateral direita, a troca ali foi de um jogador por outro, características... Né, que um jogador mediano é um jogador ruim. Não muda muita coisa, são dois jogadores que não vão te agregar muita coisa. Né? Agora, Jean-Pierre por Luan é uma troca que vai mudar muito o time do Grêmio. Vai gerar uma mudança significativa. E aí é aquela coisa do debate, né? Se é bom ou se é ruim. Porque o Jean-Pierre, ele é um jogador que pode jogar até mais atrás, para dar o passe em profundidade, para procurar o espaço. Agora o Luan é muito mais à frente. E o Luan é muito mais agudo, né? O Luan é um cara que chega lá na frente, que pisa na área, que chuta no gol quando precisa, mas que não tá bem. É aquela coisa, enquanto o Jean-Pierre tá assim, o Luan tá assim, estagnado, né? O Jean-Pierre tá crescendo e o Luan tá parado. O Luan, ele chegou num nível tão baixo, tecnicamente, que ele está estagnado, não tem mais como ele piorar. Porque tecnicamente ele tem condições. Sim, como sábado ele fez uma partida razoavelmente boa, já parece que, olha, o Luan tá voltando. Exato, Mas é porque nos outros jogos ele vinha entrando tão mal que sábado ele fez uma partida boa, fez gol, inclusive, então já parece que melhorou. Mas eu sou um cara que gosto muito do futebol do Luan. Só que eu não sei exatamente a que ponto ele vai ser importante nesse momento. Porque ele vai ter que jogar melhor do que ele vem jogando, e esse melhor do que ele vem jogando tem que ser melhor do que o Jean-Pierre. Sim, porque se fosse o melhor, muito melhor. Porque tipo no assim, enfrentamento com o Flamengo, o próprio Jean-Pierre teria que jogar mais do que vem jogando para ser decisivo, enfim, para ajudar o Grêmio. Só tem um Luan que superaria tudo isso. E faz muito tempo que ele não joga. Não existe mais. Vocês acham que o Luan, não que o Luan, mas que o Jean-Pierre realmente estava jogando essa bola toda? Assim? Eu acho que ele vinha decidindo os jogos pro Grêmio. Né? Que jogo que ele decidiu? O gol de fora da área que ele faz, né, que é um contra o Goiás. Que é um golaço, os passes. Não, mas vem decidindo os jogos. Aí a culpa não é do Grêmio pelo Ele ganhou o jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ganhou o jogo contra o Fortaleza, que deu o passe pro PP. Tô tentando me lembrar jogos que ele foi bem. Fez gol de falta no Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Jogo. Ele foi mal contra o Palmeiras no jogo de volta. Foi mal, não foi um
Sim, sim. Não foi o expoente É que técnico daquele jogo. Que eu acho que as pessoas meio que supervalorizam o Jean-Pierre. Eu não vejo no Jean-Pierre esse grande jogador de que... Eu acho até que o Luan, no nível que tá, não tem tanta diferença pro Jean-Pierre. Eu acho. Porque o Jean-Pierre tem um chute de fora da área, que é uma coisa que ele tem, eu concordo, de que é uma característica muito boa do Jean-Pierre, é o chute de fora da área. Só que eu acho que o Jean-Pierre não acrescenta tanto pro time do Grêmio, e isso não é nem culpa do Jean-Pierre. É porque o Jean-Pierre não tá jogando na posição que ele sempre jogou e que é a posição que ele joga. Ele não consegue, ele não tem a característica, ele não consegue entrar na área, infiltrar, apoiar quando o time está chegando. Ele não consegue ajudar com o Everton, ele não consegue ajudar com o Alisson. Então, falta ali o treinador chegar, não, peraí. Mas é o não é a tua Jean-Pierre. posição. É o Jean-Pierre pelo Jean-Pierre ou o Jean-Pierre pelo Luan? É que eu acho que é o Jean-Pierre pelo Luan com o Michel sendo pelo Jean-Pierre, entendeu? Não sei se Eu acho deu pra entender. Sim, entendi. Mas eu acho que o GPR no Grêmio não tem como jogar de volante hoje, porque ele não tem intensidade e não adianta. Você como volante tem que ter intensidade. Eu acho que o GPR menos intenso do que o Maicon, por exemplo, para jogar numa função de segundo volante. Você teria que jogar com 3 volantes É o aqui para o tripé, GPR. né? Você teria o que jogar típico com tripé jogador- hoje para o GPR ter lugar ali. É o típico jogador que foge do suor, né? É um jogador. Mas aí, entrando na característica dele com o Luan, eu acho que é justamente isso. O GPR é o jogador que vinha já durante os jogos buscando um pouco mais a bola para ver o campo de frente. É um jogador que tem o passe na diagonal que beira a perfeição para o Alisson e para o Everton, quando eles estão ultrapassando, né, fazendo a diagonal em direção ao gol, pelas costas da zaga. É um jogador que tem o chute de fora da área e que tem as cobranças de falta, né? E o Luan, aí sim, o Luan é o jogador que consegue pegar a bola um pouco mais de costas, virar o jogo e que pisa mais dentro da área. Que eu acho que pode ser interessante na parceria com o Diego Tardelli, porque eles podem trocar de posição durante o jogo. O Luan entrar um pouco mais na área, o Tardelli, que já tem por costume sair um pouco mais, então eles podem trocar de posição, um jogar mais como um falso 9, o outro como um meia, daqui a pouco troca, pode confundir a marcação nessa circunstância. Mas são jogadores diferentes e eu acho que o Luan vai ter que se superar para dar conta. É o típico debate aquele que não tem o que fazer. Não tem o Jean-Pierre, né? Não adianta. Não né? adianta. Agora a gente não está pensando numa opção do Renato como O Renato tem exatamente aquilo que eu esperava que ele fizesse. Não joga o Jean-Pierre, joga o Luan. Não inventou. O quanto o Grêmio pode evoluir com o Luan agora? Essa é a dúvida que eu tenho. E o se quanto vai? o Luan pode se valer disso também, né? O Luan vai ter sequência, pelo menos. Acho o discurso do Luan ontem na entrevista coletiva muito bonito. Que eu quero, que eu nunca treinei diferente, que é o mesmo treino da época de 2017, que eu nunca tive abaixo. Que o Renato já deixou bem claro que não aconteceu que nada. Mudou, Pois é. Então, é aquela coisa. Ou o Jean-Pierre está jogando uma Babilônia que o Luan não consegue alcançar, ou o Luan é que está muito mal. E honestamente, né, até pro Luan, para ele poder fazer essa análise, eu acho que é ele que está muito mal. O Jean-Pierre está bem? Está bem, mas... Então tu concorda comigo que o Jean-Pierre é um pouquinho supervalorizado? Eu não sei se o Jean-Pierre é supervalorizado. Eu não sei se essa é a palavra correta. Eu não acho que O que eu É que ele é diferente. mas o que eu concordo com o Pedro e acrescento uma palavra é que o Luan é muito menosprezado. Pode ser. Se menospreza muito fácil uma atuação ruim do Luan. É que justamente se sabe que o Luan pode oferecer muito mais. Mas se o Luan vai mal, é assim. É que o Luan tem um cartaz colado com ele. É que o Luan virou vidraça, né? Ele tem um Da cartaz colado torcida, com da ele. imprensa, do adversário. Eu não sei nem se a própria torcida do Grêmio conseguiu se definir sobre o Luan ainda. Mas é Porque o Luan vai... Porque chama assim, o Luan. Isso, só que Paulo, sim, a torcida aí na o Luan- arena. Aí o Luan joga... Aí o Luan joga um jogo ruim, a torcida cai de pau em cima do Luan. Na internet a gente vê que divide ainda bastante opinião. É que eu acho que ele virou... Eu ainda tenho... Ele virou muita vidraça depois. O grande problema do torcedor não é do Grêmio, é do torcedor de maneira geral. É que ele tem que descolar o cartaz dos jogadores que ele tem no elenco. Claro. Né? Porque o Luan tem um cartaz que nenhum jogador do elenco do Grêmio tem, atual. Nenhum tem. O Jeromel tem o cartaz de ter jogado a Copa do Mundo, de ter sido campeão da América, da Copa do Brasil, que nem o Luan. Tudo bem.
A diferença de um para o outro é que o Luan foi o cara da Libertadores. Decidiu. E ele ganhou o prêmio de melhor jogador daquela competição. E isso aí não tem como fugir, tá nele, é um cartaz colado. E né? muito mais do que a presença do Jeromel da Copa do Mundo, a não presença do Luan na Copa do Mundo. Que pesa muito, né? Porque o torcedor do Grêmio queria, o torcedor brasileiro, depois da derrota, voltou a relembrar várias vezes a pedida pelo Luan na Copa do Mundo. O próprio Luan queria muito, né? Acho que isso deu uma mexida nele. Eu acho que esse, pra mim, é o divisor de águas do Luan. É a Copa de 2018 ele não tem. Pra mim não tem, assim, a partir dali ele deixa de ir pro Spartak para ir para a Copa e não vai para a Copa. E tudo bem, se paga, né, campeão da Libertadores, enfim, ajuda muito. E aí entra a minha opinião de que ele fez por merecer estar no grupo daquela Copa do Mundo. E entrou o Tite com as desculpas dele de que o Luan não conseguiria fazer mais de uma função, ele queria o Luan de lado, o Luan não conseguia jogar no lado do campo, e depois durante a Copa do Mundo a gente só pensava, meu Deus, precisava de um jogador para fazer uma coisa diferente, mas o Tite levou só jogadores iguais, com as características iguais. E aí todo mundo pensava, mas o Luan lá, no Luan, a Olimpíada também, ele começou como reserva, precisaram de algo diferente, o Luan foi lá e começou a fazer e a seleção foi campeão olímpico. Faltou para mim essa visão do Tite e faltou para o Luan um pouco de cabeça mesmo, de psicológico para lidar com essa frustração. Acontece, outros jogadores já tiveram isso, mas já deu tempo suficiente para recuperar. Uma pena, né? Tomara que ele recupere. Isso eu falei no Verão do Jogo semana passada, vai do Luan querer. É simples. Se o Luan quer, ele... A maior prova para ele querer ou não é uma Libertadores da América, né? Uma competição que ele já ganhou. Mas se ele quiser, ele vai ser o jogador titular da posição e ele vai receber oportunidade. Mas se ele não quiser, ele vai continuar jogando mal. É que o Luan recebeu... É que assim, ó, eu tenho uma tese sobre a vida que ela é engraçada, né? As pessoas, elas não fazem nada por merecer e a vida tá sempre dando uma chance de novo, né? O Luan não fez nada por merecer uma chance de novo no time do Grêmio, né? Ele não jogou bem nenhuma partida a ponto de dizer assim, olha... Poucos jogos atrás ele ficou no banco de reserva do jogo todo. Né? Dá pra trocar o Luan pelo Jean-Pierre, que eu acho que o Grêmio vai melhorar. Ninguém tinha essa visão. A vida deu a chance pro Luan voltar. É tudo que ele precisa tá aí. Se ele queria uma chance de voltar... Se ele for uma sequência antes de um jogo importante, o jogo importante, uma sequência pós-jogo importante. Exato. Se ele for ambicioso, e aí é uma coisa que eu concordo com o Renato de que o jogador não desaprende, então a qualidade técnica está ali. Se ele for ambicioso o suficiente e quiser ser decisivo, ele vai lá, joga e daí só estou aqui de novo. E aí o GPR vai ter que comer feijão para voltar para o time. Circuito de palestra Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação e a superação. Confira os palestrantes que já estão confirmados. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossando Kleingin. Mais informações no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, o sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Realização FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fecha o Verão do Jogo desta terça-feira. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco o dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Clique e simplifique você também a sua vida com o Banrisul. Senhores, não sei se vocês tiveram a oportunidade aí nessa terça-feira pela manhã de acompanhar, mas o Figueirense quase abandonou o futebol brasileiro, né, nessa terça-feira pela manhã. É mais uma cartada do Figueirense para tentar jogar a pressão para a CBF, tipo, ó, me ajuda, eu preciso ser ajudado. Porque eu acho que o Figueirense de fato não vai fechar as portas e simplesmente sair assim. Mas como o Figueirense comunicou à CBF de que iria fechar as portas e a CBF tem que, ao STJD, apresentar esse documento para ver se de fato é válido, eu acho que é uma cartada do Figueirense para jogar a pressão na CBF e tirar do seu e, olha,
a gente só vai fechar as portas se a CBF aceitar. Senão a gente continua. Agora, com todo respeito, eu acho que o Pedro tá imaginando inteligência demais no pessoal do Figueirense, viu? Eu não consigo nem imaginar que eles tenham orquestrado isso, assim. Me parece que é pura incompetência. Mas o que porque se tem... é o presidente da empresa que tinha comprado futebol, que já rompeu o contrato, e aí o presidente vai lá e diz que vai fechar. É isso. E aí o presidente do clube diz que não fecha. O que se tem, em princípio, é que essa empresa já saiu do Figueirense. Elephant. E aí, com isso, o Figueirense vai tocar o barco. Porque, via de regra, e daí regra mesmo, que está nos regulamentos, vale mais você ser rebaixado no campo, que o Figueirense tome 7 por jogo até o fim do campeonato e seja rebaixado em último, e ano que vem possa subir, do que ele desista do campeonato e fique 2 anos suspenso. Não é só o Figueirense principal suspenso. São todos da sub-5 até o time principal. Todos esses times vão ser suspensos. O Figueirense volta daqui a 2 anos e volta na Série D. Não volta nem na Série B. Então acredito que por isso essa ruptura com a Elephant. E aí depois o Figueirense vai jogar o campeonato aí, vai cumprir tabela, né? Porque os salários estão atrasados, enfim, nem coloca a categoria Joga de base. contra o Bragantino hoje à noite ainda, né? Vai perder, né? Líder da Série B. Certamente. E é até uma... E com uma vitória pode sair da zona de rebaixamento, por incrível que pareça. Mesmo com tudo isso. Sim. E até uma coisa engraçada, porque o técnico do Figueirense era o Vinícius Eutrópio, um cara que treinou a Série A. O diretor era o Antônio Lopes, que é super renomado no futebol, talvez hoje já seja um pouquinho ultrapassado, mas são caras que eu não imaginava que esses caras fossem se sujeitar a toda essa situação, caras já veteranos no futebol, então O Antônio Lopes caiu já, né, também. ele saiu quando a empresa terceirizada rompeu o contrato. Agora, uma coisa engraçada, né? Muito se fala sobre a profissionalização do futebol, empresas gerenciando equipes. Isso vai dar o que falar agora. E aí gera justamente esse problema o Figueirense, né? Não só para o seu clube, mas para o torcedor. São duas moedas, são dois lados contrários. Por exemplo, o Bragantino, que joga contra o Figueirense, é um time que tem uma empresa que cuida do seu futebol, que é a Red Bull, e hoje é líder da Série B, quer disputar a Série A e vai disputar a Série A. Com investimento. Com uma grana, com um técnico que pegou esse projeto de quando o time não estava em nenhuma divisão, que foi no início do ano e foi para a Série B virando o Bragantino. O Zago, né? O Zago, que treinou o Inter, treinou a Juventude. Então, são dois lados da moeda. Tem o certo e tem o errado. Eu acho que, para mim, não é nem o certo e o errado, mas sim a empresa com dinheiro e a empresa sem. Não, e nem é só o dinheiro, e sim a Red Bull, que tem times espalhados pelo mundo, que tem uma escuderia na Fórmula 1, então, assim, que está acostumada a gerir esse tipo de coisa. Duas até. O que fica... Tá com duas agora? Tá com duas. Tem uma para iniciantes e tem a Red Bull, que é a RBR, e a Toro Rosso, que é para iniciantes, né? Então, que é a STR. o que fica é, para os clubes que vão começar a abrir portas para serem vendidos, não pode vender só para quem quer se usar do clube para ganhar mais dinheiro. Tem que ser empresas que estão preparadas para isso, para gerir um clube, enfim, porque envolve muita coisa, né? O CSA quase foi comprado no início, na metade do ano ali, um pouquinho antes da metade do ano, por um clube, por um investidor chinês, né? Porque essas empresas vendem muita ilusão, né? E ele queria aportar 100 milhões de reais no CSA. E aí, no fim das contas, se o CSA se atira na primeira, poderia até ter se dado mal, né? Porque o futebol chinês... Porque essa empresa do futebol chinês não avançou no negócio. E o futebol chinês agora que está investindo bastante nas fronteiras, né? Nos times, principalmente do Uruguai. Mas até um caso interessante no CSA é que saiu aquele áudio do Argel, de que ele falou que os jogadores eram todos cabeças de bagre, e o CSA agora está fora da zona de rebaixamento. É bizarro. Até o Paulo Brito estava falando no RDC Esporte, o Odair tem que chegar no time do Inter e falar, vocês não jogam nada, e daí amanhã vai lá os caras ganhando do Flamengo. O CSA que nos últimos 9 pontos conquistou 7, né? E a gente tem na zona de rebaixamento Fluminense e Cruzeiro, né? Não sei se vão durar muito tempo, não só na zona do rebaixamento, mas no Brasileirão da Série A também, né? Especialmente o Fluminense, né? O Fluminense tá na capa da gaita para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro lembra demais o Inter de 2016.
E o Fluminense tá pagando o rebaixamento atrasado, né? O Fluminense lembra o Fluminense. Exatamente. A diferença do Cruzeiro é que a bomba estourou antes. Né? Eu ia dizer isso. Claro. É a única diferença. O Inter foi estourado quando já estava na Série B. A bomba Então eu acho que estourou o buraco é mais embaixo ainda pro Cruzeiro do que Eu não sei o quanto o Cruzeiro vai aguentar na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, do ano que vem, se cair, né? Porque não tem o aporte financeiro da Série A. É, de novo, diferente. que É uma diferença, muita é uma diferença. diferença, né? Bom, senhores, o Virando o Jogo dessa terça-feira está chegando ao seu final. Quero agradecer vocês pela participação aí nessa terça-feira, desejar uma ótima semana a todos. O Virando o Jogo dessa terça-feira ele vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais futebol aqui. Amanhã tem Internacional contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. 13h, a gente se encontra no Virando o Jogo. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.